linha, que a gente vai fazer a ligação agora com a psicanálise para explicar como que Freud trouxe isso e não em relação ao PNL, ele traz justamente tudo aquilo que está no meu campo do inconsciente. São as minhas pulsões, aquilo que é pulsional, pulsa dentro de você sem você dominar. Pulsa o desejo de vida, pulsa o desejo de morte, isso pulsa dentro de você. Os seus recalques não é um beijinho no ombro, não. É aquilo não é. É aquilo que você vivenciou, que talvez você não deu conta, e você deixa lá, tipo, sabe aquela fala que isso aqui eu nem quero falar sobre isso. Não vou na caixinha. Isso é recalque. Você recalcou, você deixa lá, mas ele volta. Já viu boia dentro da água? Você coloca a boia, aí empurra pra baixo, aí você fala assim, tá mergulhado. Solta, o que acontece? Volta. O recalque, ele volta. Lembra que a gente falou hoje de manhã dos sintomas? Provavelmente é alguma coisa que você não deu conta, que te doeu muito, ou que você não conseguiu lidar com aquele momento, e ele volta através de sintomas. Ele volta, sempre vai voltar. Ou através de sintomas, ou através de uma fala solta do nada. Sabe, do nada você falou uma coisa assim, nossa, que horror. Nem era eu falando aquilo, era um espírito. Não era espírito, não era você. Você esteve consciente de algo que estava recalcado e voltou. Não tem nada do espírito, era você mesmo. Era você mesmo. Suas lembranças estão todas lá. Suas crenças limitantes, aquilo que te limita a vencer. Aquilo que você tem medo. E geralmente o medo, eu tenho medo de andar de bicicleta. Não é o andar de bicicleta, é do cair. Eu tenho medo de falar em público. Não é de falar em público, provavelmente é de ser analisado. Ou de ser julgado. Entende? O medo, ele não está no falar em público. O medo está naquilo que os outros podem pensar de mim. Ou seja, se você se expor, tem pessoas assistindo. Mas isso, aí é que entra a neurolinguística, a linguística. Eu preciso entender o porquê do seu medo. Porque o medo, para mim, em falar em público pode ser por conta de uma humilhação, de me expor. Para o outro pode ser simplesmente a falta de um treinamento. Então não está tudo no mesmo pacote. Eu preciso entender isso que está dentro. Só que a gente, na hora que a gente fala no contexto, sabe? Aquela coisa bem... só tenho medo de falar em público. Não é isso. Talvez você tenha medo de ser ridicularizada porque aconteceu isso quando você tinha tantos anos. A professora fez isso com você. Aí você tem medo de passar por aquilo de novo. E às vezes a gente nem lembra. Às vezes está lá no inconsciente que você precisa de um processo para trazer isso ali para a pontinha do iceberg. Porque lá e está lá embaixo. Tem que sempre lembrar dessa diferença. E aí vem... Como? Se for só técnica, é Seria muito mais fácil. Gente, toda a técnica é mais fácil. Ele fez o curso de oratório, era só técnica. Não envolvia nada da mente. Nada. Aí agora você vem para um curso de gestão da inteligência emocional, tudo é da mente. Você pensa, nossa, quanta coisa tem lá para cuidar. E não era só técnica. Não é só técnica. A técnica em si, treina um pouquinho. Tá bom. E aí vem o exemplo pela PNL, que ela é mais simplificada, do que são os processos conscientes e inconscientes. Na sua consciência, então, possui acesso a próprias memórias, a maioria das coisas de muito tempo. Você não tem lembrança porque já está arquivado. Então tem acesso àquilo aqui e agora. É responsável por tudo que você presta atenção. Uma pequena parte do seu consciente pode estar atento a outras coisas, igual ouvir o barulhinho, está atento. Mas se você parar para prestar atenção no barulhinho, aí você perde a atenção daqui, entende? Essa coisa, sou multifocal, faço tudo ao mesmo tempo. Tá. Se você tiver tudo já no piloto automático, por exemplo, dirigir, quem já dirige há muito tempo, é realmente um automático. Então você consegue dirigir e conversar, tranquilo. Agora, lembra na época que você estava tirando carteira? Estava aprendendo a dirigir? Nossa. Se alguém falasse com você, pera aí! Som alto no carro, você dirigindo. Desliga o som. Desliga o som. Senão não vou conseguir me concentrar. Isso. Porque a gente precisa ter atenção naquilo. Entende? Então você só consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo se já está num processo automático. Fora isso, você precisa ter foco naquilo ali para você realizar e realizar muito bem. Depois, é responsável pelo seu raciocínio lógico e pela linguagem organizada, pelas estratégias. E organiza as informações de forma cronológica. Amanhã eu tenho isso para fazer. Ontem eu fiz isso. Okay? Em algumas ocasiões pode ter algumas falhas, mas na maioria das vezes se organiza bem em relação ao tempo. Agora, o inconsciente. Aquela parte todinha ali do iceberg.
liberal. Então, se eu pedir para vocês fecharem os olhos e tentar lembrar da viagem mais gostosa, vocês vão lembrar da viagem mais gostosa e não necessariamente a última. Porque ele guarda as informações por aquilo que foi bom ou ruim, forte, fraco, legal ou não, e não pelo tempo. Conscientemente a gente guarda pelo tempo, a gente faz toda uma agenda. Inconsciente ele guarda por aquilo que eu estou presenciando, que eu estou vivendo, entre outros. Infelizmente a gente é mestre em guardar o que é ruim, tá? E lembrar bastante daquilo que é ruim. Nós somos mestres. Infelizmente. E aí vem, ele é liberal. Como assim liberal? O nosso inconsciente. Daqui a pouco a gente vai fazer a ligação em relação à psicanálise. Mas o inconsciente, ele não tem essas normas, essas leis, essas regras que nós temos conscientemente que obedecer. Então, para ele, assim, livro é um sonho. Já viu que bagunça que às vezes é o sonho? E no sonho do nada tá pelado, do nada tá batendo, do nada falando, porque assim, ele corta essas regras. E como ele corta essas regras? Porque é liberal mesmo, nada prende. Vira e mexe, dá uma esbarrada ainda naquilo que é errado, e no sonho você se pune de alguma coisa. Mas no sonho em si, você manifesta geralmente todos os seus desejos. Você é aquilo que você queria ser na vida real, no sonho acaba se manifestando. E quando eu falo liberal, é liberal mesmo, não tem regras. Vou falar de uma coisa simples, é a questão da monogamia aqui no Brasil, pelo menos. Você tem que casar com uma pessoa e casar com ela. Se você trair, é erro, tem processo, tem tudo. Pro seu inconsciente, você viu um vizinho que achou bonito, ele vai sonhar com o vizinho. Independente se você for casado, você é assim pra mim. Independente se você for casado, o que for, você vai sonhar com o vizinho. Ai, Tatiane, que horror! Não é que horror. Ele é liberal. Se existe um desejo, se existe algo que desperta em você uma curiosidade, qualquer coisa, ele é liberal. Ele não vai ter essa regra, se é casada. Não, ele não vai ter. Ele vai sonhar, ele vai querer realizar. E a gente diz que o inconsciente é como se fosse uma criança de 7 anos. Quem tem filho já consegue lembrar de uma criança de 7 anos. Tudo quer realizar de uma vez o desejo, quer fazer tudo. E esse fazer tudo, vira e mexe, você tem que colocar regra. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Isso daqui não é seu, não. Você tem que colocar as regras, porque quer viver a vida de forma plena. O inconsciente assim também. Então isso faz parte de nós. Não coloque como culpa quando você sonha com uma coisa estranha. Faz parte de você, faz parte de qualquer um. Não se culpabilize por isso. Tudo bem? Ele é liberal mesmo. Liberal de todas as leis. Ele faz o que ele quiser. Não distingue imaginação de realidade. Então, se alguém te contar uma história, ele vai gravar como se você tivesse vivido aquela história. É por isso que quando criança vai fazer análise, tem criança que faz análise? Tem, tá? O psicanalista, ele tenta perceber se aquilo que a criança está contando não é uma fantasia, que mistura um desenho com alguma coisa, porque às vezes ela acrescenta, sabe? Aquela história, quem conta um conto, aumenta um ponto. Ela aumenta e ela às vezes viu um desenho ou no filme ou alguém falando e ela fantasia como se ela tivesse vivido aquilo. Então ele precisa às vezes fazer alguns testes, entender tudo que está em volta para verificar se aquilo é fantasia ou se de fato é realidade. Tudo bem? Tá indo, gente? Como é que tá? Tá indo? Ok. Organiza as informações pela qualidade do que foi vivido. E não necessariamente foi ontem, foi ano passado. Tá? Tudo que está no seu consciente também está no inconsciente, tem como função cuidar da sua integridade física e psicológica. Então, vamos supor, foi na praia muito bonita, bacanona, e aí sentiu um vulto passando aqui atrás. E imediatamente o seu cérebro manda comando para sair o sangue do estômago, do que for, vai tudo para os meios para poder nadar. Ou você foge, geralmente, desculpa o termo, né? Aquele termo, caguei de medo. Sim, você se esvazia para você ter força para fugir, é a fuga. Ou você congela, ou você paralisa. Mas é algo assim, automático. Foi. E aí você age. Gente, estão conseguindo conectar? Sim? Ok?
Então ele vai cuidar, então ele vai fazer esse automático para você fazer alguma coisa. E também ele cuida da sua parte psicológica, ou seja, ele cuida da sua integridade moral e por isso ele não permite ser ofendido e ridicularizado. Nós, conscientemente, a gente sabe o que pode ou não falar. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, você tá gordinho, você tá nada, tô malhando. Mas lá no fundo, o seu inconsciente leu assim, me chamou de gordo. Aí aqui você ri, disfarça, mas você vai embora pensando, o que tá acontecendo? Alguém falou? Alguém falou? Censurado. O xingamento. O xingamento, então tá bom. Censura. Ela, censurado. Entendi. Ok. Então não permite ser ridicularizado. Ou ele reage, que foi, Adriane? Eu ouvi o censurado. Ou seja, ou ele reage, que é essa coisa nossa, sabe? Aquela explosão que a gente tem, fala assim, nossa, saí de mim. Quando eu vi, já tinha falado. Quando eu vi, já estava em cima da pessoa batendo. Esse sair de você, não é que vem o espírito do nada, encarnou em você, você saiu de você. Foi o seu inconsciente que te dominou. Essa coisa instintiva te dominou. Então saiu essa parte racional da razão e você agiu só por essa questão do inconsciente, do instinto, da sobrevivência. Então tem gente que vai lá e dispara um monte de palavras para se defender e tem gente que congela. Aí fica, depois de 3 dias, nossa, a fulana me chamou de gordo, miserável. Depois de 3 dias a ficha cai. Fica com raiva depois. Isso não tem um pouco a ver com essa cultura? Tem. Ok? Então começando a enxergar as coisas, né? Fazendo as conexões. E na maioria das vezes a gente aprende por repetição ou emoção. E aí, gestores, pensando nisso, quando a gente quer aprender uma técnica nova, a gente tem que fazer, repetir, até que não virar um hábito. E aí você fazendo automático. Mas quando a gente tem uma emoção, sabe, aquela coisa muito forte, a gente aprende automaticamente. E onde eu quero chegar com um ponto aqui para formação, sabe, de gestores, inteligência e emoção para gestores. Às vezes nós estamos reproduzindo um perfil de gestão parecido com aquilo que às vezes a gente não gostou muito. Como assim, Tatiane? Como a gente aprende por emoção ou repetição, a emoção geralmente é muito forte, fica latente, sabe? Bem brilhante, bem grande na nossa mente. E sem perceber, às vezes a gente reproduz aquilo que a gente aprendeu, mesmo que a gente não gostou muito. Então um gestor, alguém com autoridade maior, foi lá e fez uma coisa muito dura com você, e você obedeceu, você aprendeu. E às vezes você é duro com o outro, repetindo a mesma coisa e sem perceber. Aquilo te doeu tanto que você pensa assim, não quero fazer isso nunca mais. Mas você aprendeu. E às vezes sem querer você está fazendo isso. E isso é inconsciente, tá? Porque você aprendeu, mesmo não gostando, e ainda assim você está fazendo. Então agora é a hora da gente repensar. Será que eu não estou reproduzindo aquilo que eu detestei em alguém? Porque eu aprendi por emoção? Talvez seja a hora da gente repetir um padrão bacana, até aprender esse padrão que eu quero mesmo. E não agir só por inconsciente, só por instinto, por impulso. Ok? Tudo bem? E agora a gente vai fazer a ligação justamente com a parte da psicanálise. Joel. Aqui vocês querem parar para tomar um café? Vamos fazer uma pausa. Vai lá no banheiro, pega um café e volta, pode ser? Pode.